Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e dentro da eletrodinâmica, um dos assuntos mais cobrados é o assunto de hoje, que é a primeira lei de Ohm, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Para a gente começar falando da primeira lei de Ohm, eu vou colocar para vocês ali um resistor e vou ligar esse resistor numa bateria, numa fonte de tensão. Pelo que a gente aprendeu, esse lado é o polo positivo, o outro lado é o polo negativo, e o fato de eu ter uma fonte de tensão e um circuito fechado que é condutor de eletricidade vai fazer com que passe nesse circuito uma corrente elétrica I, tudo bem? Como daqui a pouco eu vou representar outro circuito para vocês, eu vou chamar essa corrente de I1 para a gente diferenciar. Agora olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse resistor aqui e vou dar um valor para vocês. Vamos supor que a resistência elétrica dele é igual a 5 ohms, tudo bem? E aí, vamos supor que eu liguei nesse resistor uma bateria que fornece uma tensão de 10 volts. Então vamos anotar aqui que a DDP é igual a 10 volts, tudo bem? E aí, com base nesse valor de tensão e no valor da resistência elétrica, vamos calcular a corrente que está passando por aqui. Daí, de repente, você vai me dizer, pô, Coelho, mas como é que eu vou fazer isso? Lembra que a gente viu a equação de resistência elétrica, onde R era dado por V dividido por I? Então, eu tenho o valor da resistência elétrica, que é 5 ohms, tenho a tensão, a DDP, que vale 10 volts, e quero achar o valor da corrente. O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou trazer a corrente lá para cima multiplicando e a resistência aqui para baixo dividindo. E aí vai ficar para a gente que a corrente elétrica I é igual a 10 dividido por 5. Com isso, a gente chega que o valor da corrente elétrica é igual a 2 amperes. Vou destacar para vocês aqui o valor da corrente que a gente achou. Agora, isso que é a primeira lei de Ohm? Não. Eu vou te mostrar um outro circuito para depois a gente chegar na conclusão do que é a primeira lei de Ohm. Então a ideia é a seguinte, eu vou colocar para vocês aqui o mesmo resistor, ou seja, ele tem a mesma resistência elétrica que o outro tinha, R é igual a 5 ohms, tudo bem? E vou ligar nesse resistor um circuito com dois geradores, duas baterias iguais à anterior. Então eu vou dizer para você o seguinte, que aqui eu tenho uma bateria de 10 volts e aqui eu tenho uma bateria de 10 volts. A gente vai aprender mais para frente nas nossas aulas que quando a gente liga o polo positivo de uma bateria no negativo da outra, a gente vai ter uma tensão total que é a soma das tensões. Então, nesse caso, eu vou ter uma tensão de 20 volts, tudo bem? E claro, por enquanto a gente está falando de pilha, de bateria, de gerador ideal. Depois a gente estuda isso bem detalhado, tá bom? Agora, de novo, como a gente fez antes, eu tenho aqui então os nossos geradores. Eu vou dizer que esse é o lado do polo positivo que está ligado no circuito e esse é o lado do polo negativo que está ligado no circuito. E aí a gente sabe que se eu tenho gerador e tenho um circuito fechado, vai ter corrente elétrica passando. A gente sabe que o sentido da corrente elétrica é sempre do polo positivo para o polo negativo, por isso que eu coloquei esse sentido que você está vendo ali. Bom, eu tenho uma corrente elétrica aí passando aqui, e para diferenciar os dois circuitos eu vou chamar de I2. E quero calcular com vocês o valor dessa corrente I2. Para isso, a gente vai usar de novo a equação de resistência elétrica, que R é igual a V dividido por I. Então vamos lá calcular a corrente agora. A gente sabe o valor da resistência aqui é 5 ohms, a DDP é 20 volts, dividido pelo valor da corrente que eu quero achar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse 5 aqui para baixo dividindo e a corrente lá para cima multiplicando. Então vai ficar para a gente que a corrente elétrica I é igual a 20 dividido por 5. E aí a gente chega que a corrente elétrica nesse caso vai dar 20 dividido por 5, 4 amperes. Então a gente achou aqui o valor da corrente I2, que vale 4 amperes. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar bem direitinho assim, ó, que essa primeira é a I1 e que essa segunda é a I2. Agora eu queria comparar com vocês as respostas. Olha só, no primeiro caso eu apliquei uma tensão de 10 volts numa resistência elétrica de 5 ohms e a corrente deu 2 amperes.
Agora, o que eu fiz no segundo caso? Eu peguei o mesmo resistor e apliquei uma tensão que é o dobro. Olha o que aconteceu com a corrente. Ela ficou o dobro da anterior. Então, basicamente, eu posso dizer o quê? Que o valor da resistência elétrica é o mesmo, ou seja, esse resistor é um resistor de resistência elétrica constante. E aí, nesse caso, se eu dobro a tensão, a corrente também dobra. E assim por diante, ou seja, se eu triplicar a tensão, a corrente também vai triplicar. Se eu transformar essa tensão numa tensão 1000 vezes maior, a corrente também vai ficar 1000 vezes maior. Mas isso só vale para uma situação onde a resistência elétrica permanece constante. Então a primeira lei de Ohm fala isso pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar essa definição bem certinho? Eu vou escrever para vocês então o seguinte, tá? Que a primeira lei de Ohm fala pra gente que, mantendo-se a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial aplicada nos seus extremos é diretamente proporcional à corrente que o percorre. Em outras palavras, pessoal, a ideia é a seguinte, a gente sabe que R é igual a V sobre I. Se a gente escrever que V é igual a R vezes I, e a única coisa que eu fiz aqui foi o quê? Foi trazer essa corrente lá para o outro lado multiplicando, a primeira lei de Ohm fala para a gente o seguinte, que um resistor é chamado de resistor ôhmico quando, se eu dobrar a tensão aplicada, a corrente também dobra, se eu triplicar a tensão, a corrente também triplica, ou seja, eles são diretamente proporcionais. Mas isso só vai acontecer num caso, que é na situação onde a resistência elétrica permanece constante. Então, se a questão perguntar para você sobre um resistor, se ele é um resistor ôhmico ou não, ele vai ser um resistor ôhmico se o valor da resistência elétrica permanecer constante, tudo bem? E detalhe, vamos destacar um detalhezinho que eu falei para vocês quando eu li a definição da primeira lei de Ohm. Aqui eu falei o seguinte, olha só, mantendo-se a temperatura de um resistor constante. Poxa, Coril, mas qual a interferência da temperatura? A gente vai fazer o seguinte, na próxima aula a gente vai conversar sobre a segunda lei de Ohm. E aí a gente vai definir bem certinho a interferência que eu tenho da resistência elétrica, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada como é que fica a representação gráfica, então, de um resistor ôhmico, do resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Eu tenho um circuito ali, onde eu tenho uma bateria aplicando uma tensão, uma diferença de potencial, vou ter corrente elétrica passando pelo circuito e sei uma informação importante, que a resistência elétrica desse resistor é constante, tudo bem? Bom, eu quero representar com vocês o gráfico tensão por corrente, que é um gráfico que aparece bastante para a gente. Olha só, se a gente escrever aquela expressão V igual a R vezes I, o que a gente sabe? Bom, primeira informação, a resistência elétrica é constante. Então eu posso dizer para você o quê? Que se por acaso eu não aplico tensão nenhuma, não vai passar corrente no circuito. Por isso a gente sabe que o nosso gráfico vai obrigatoriamente começar na origem. E agora a gente sabe uma outra informação também. Considerando que a resistência é constante, se eu dobrar a corrente, a tensão também dobra. Se eu triplicar a corrente, a tensão também triplica. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais. A relação entre elas é linear. E aí, quando eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é para a gente uma reta crescente, tudo bem? Detalhe importante, né? Se a gente quiser fazer uma relação lá com as aulas do Ferreto, a gente pode dizer o seguinte, que V igual a R vezes I. O V, dá uma olhada lá no gráfico, o V está no lugar do eixo Y. O R, a gente acabou de falar que o R é uma constante. Se ele é uma constante, a gente pode usar uma letrinha A para representar essa constante. E o I, lá no gráfico, dá uma olhadinha que ele está no lugar do eixo X. Aqui eu não somo mais nada, então eu posso dizer para vocês o seguinte, que y é igual a ax mais b, que seria o equivalente para a gente a uma função de primeiro grau. E detalhe, como a gente não está somando nada aqui no r vezes i, seria para a gente uma função de primeiro grau onde o b vale zero, tudo bem? E aí, o que vocês estudam lá nas aulas do Ferreto? Que numa função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, tudo bem? Mas eu te expliquei isso de outra maneira para que você não dependesse de já ter assistido essas aulas de função de primeiro grau, tudo bem?
Então vamos usar isso que a gente já conversou para resolver um exercício. O gráfico representa a curva característica tensão corrente para um determinado resistor. Daí você tem ali, como a gente acabou de ver, tensão e corrente nos dois eixos. Eu só queria que, antes da gente ver o que o exercício pede, que você desse uma olhada para mim bem certinho lá nos eixos. Por exemplo, ó, V é a tensão e o outro V entre parênteses está dizendo para a gente que essa tensão está sendo medida em volt, tudo bem? Agora dá uma olhada lá no eixo horizontal onde a gente tem a corrente elétrica. Eu tenho ali entre parênteses MA. O A maiúsculo é ampere, como a gente já aprendeu. Agora, esse Mzinho é um prefixo, então ele não é a unidade. Esse prefixo quer dizer para a gente ali que a gente tem um 10 na menos 3, tudo bem? Da mesma forma que milímetro é um milímetro, então ali é um miliampere, tudo bem? Então é bem importante a gente ficar atento antes de sair resolvendo conta ao que a gente tem nos eixos. E não só aqui na parte da eletricidade. Na física, de uma forma geral, a gente tem que ficar muito atento com o que a gente tem nos eixos e quais são as unidades que a gente tem ali, tá bom? Seguindo então, pessoal. Em relação ao resistor, é correto afirmar. Ele vai fazer várias perguntinhas se ele é ôhmico ou não ôhmico e vai dizer para a gente descobrir o valor da resistência elétrica. Então vamos lá, vamos pegar o nosso gráfico e vamos calcular o valor da resistência elétrica. A gente sabe que R é igual a V dividido por I, tudo bem? Então a gente tem que resistência elétrica R é igual a diferença de potencial. A gente vai pegar um valor lá do gráfico, a diferença de potencial está no eixo Y, no eixo vertical, e eu vou anotar para vocês o valor que eu consigo ler com bastante facilidade aqui, ó, 1,5 volts, tudo bem? Então vamos lá, vamos anotar ali 1,5 volts. Agora, dividido pela corrente elétrica, a corrente que equivale a 1,5 volts é essa que está aqui, ó, 6. Eu só não posso esquecer do que a gente conversou agora há pouquinho, dos miliamperes, tudo bem? Lembrando que o mili é pra gente 10 na menos 3, tudo bem? Então eu vou anotar para vocês aqui, ó, 6 vezes 10 na menos 3. Seguindo então, pessoal, vamos calcular essa resistência elétrica. A gente tem ali 1,5, ele está dividido por 6 vezes 10 na menos 3. Agora, olha o que eu vou fazer com vocês. Esse 10 na menos 3. O Ferreto ensina para vocês que quando a gente está dividindo um valor por uma potência de 10, a gente pode escrever essa potência de 10 lá no andar de cima, só trocando o sinal da potência. Então, ao invés de 10 na menos 3, aqui em cima ela vira 10 na 3, tá certo? E aí, o R fica igual a 1,5 vezes 10 na 3. A gente sabe que 10 na 3 é 1000. Então vai ficar para a gente 1,5 vezes 1000 vai dar 1.500 dividido por 6. E aí a gente vai chegar que a resistência elétrica é igual a 1.500 dividido por 6 dá 250 ohms. Detalhe, observa as respostas, pelo menos as duas primeiras que estão aparecendo ali na tela, que a resposta está em notação científica. O que é notação científica? É você escrever o mesmo número, deixando uma casa só à esquerda da vírgula, que não seja o zero. Então, o 250 vai ficar para a gente 2,5. Só que é assim, né? A vírgula originalmente seria aqui, ó, depois do 250. Agora ela veio para depois do 2. Então, 250 é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 ao quadrado ohms, tudo bem? Então, essa é a resposta que a gente estava procurando. Vamos dar uma olhada lá nas duas primeiras alternativas. A primeira está perguntando se é 4,5 vezes 10 ao quadrado, está errada. A segunda está perguntando se é 1,8 vezes 10 ao quadrado, também está errada. Vamos dar uma olhada nas próximas alternativas. A letra C está perguntando para a gente se é 2,5 vezes 10 ao quadrado. Bom, essa informação aqui está perfeita. Agora vamos ver o que ele fala lá no comecinho da frase. Ele fala assim, ó, é ôhmico. E sua resistência vale aquele número que está ali. Vamos dar uma olhada no gráfico. O que a gente percebe ali? Olha só, é uma reta. Se é uma reta, quer dizer o quê? Quer dizer para a gente que a gente tem ali uma proporção, ou seja, que eu posso dizer que tensão e corrente são diretamente proporcionais. Então, a nossa resposta é a letra C. Agora, eu quero falar com vocês da situação contrária, de quando eu tenho um resistor não ôhmico, ou seja, um resistor que não obedece à primeira lei de Ohm.
A ideia é a seguinte, olha só. Então eu tenho um resistor ali e tenho um gerador ligado a esse resistor. Então a ideia é a seguinte, olha só. Eu estou aplicando uma tensão porque eu tenho um gerador. A gente tem no gerador desse lado o polo positivo e desse lado o polo negativo, o que vai fazer para a gente com que passe uma corrente elétrica ali, tudo bem? Agora a ideia é a seguinte, daquela relação V igual a R vezes I, ou R igual a V sobre I, tanto faz, a gente sabe que se o resistor é constante, quando eu dobro a tensão, a corrente também dobra. Mas nesse caso, eu teria ali um resistor ôhmico. Só que agora a gente vai falar sobre o resistor não ôhmico. O resistor não ôhmico é aquele resistor onde o valor da resistência elétrica varia, tudo bem? Ou seja, nessa situação de resistência elétrica variável, o que vai acontecer é que se eu dobrar a tensão, a corrente não vai ser exatamente o dobro. Ela vai ser outro valor diferente do que era, porém, não vai ser o dobro. Então, eles não são diretamente proporcionais, tudo bem? Ou seja, não crescem na mesma proporção. É claro que a gente pode dizer que quanto maior a tensão que eu aplico, maior a corrente que vai passar. Sem dúvida, essa equação é válida para o resistor não ôhmico. A gente nem discute isso. Porém, quando um dobra, o outro não vai dobrar. Quando um triplica, o outro não vai triplicar. Por isso que eu não posso dizer que são diretamente proporcionais, tudo bem? E aí, se eu for representar um gráfico de tensão em função da corrente, eu vou representar um gráfico que não é mais uma reta. Seria um gráfico, por exemplo, como esse que está aqui. Ou, por exemplo, como esse que está aqui. Nos dois gráficos, eu tenho o início na origem. E por que o início dos gráficos é na origem? É porque se eu não aplicar tensão nenhuma, não vai passar corrente no circuito, tudo bem? Agora, pelo fato de não serem retas, eu tenho resistência elétrica variável. E detalhe, a gente consegue descobrir, se tomar um pouquinho mais de cuidado, o que está acontecendo em cada um deles, se o valor da resistência está aumentando ou está diminuindo, tudo bem? Ah, Coelho, mas como que a gente faz isso? Vamos lá, pessoal, que é uma análise um pouco mais delicada. Agora, a gente tem como descobrir, em cada um dos casos, já que a resistência elétrica varia, se ela está aumentando ou diminuindo. A gente vai ter que aprofundar um pouquinho nosso conhecimento, mas vamos lá. A gente sabe a equação que R é igual a V sobre I. No primeiro gráfico, o que a gente nota ali? Que conforme a gente vai seguindo o gráfico, a inclinação dele está se aproximando mais do eixo da tensão, tudo bem? Então eu posso dizer para vocês o quê? Que quanto maior a tensão, maior é a resistência para uma determinada corrente, certo? Então o que eu vou te dizer? Que como ele está se aproximando do eixo da tensão, eu posso dizer que conforme a tensão aumenta, a resistência elétrica aumenta também. Então eu vou anotar para vocês aqui que o R está aumentando nesse gráfico. O valor de R aumenta. Agora, no gráfico de baixo, o que acontece? Eu vou anotar de novo para vocês a equação de resistência elétrica, que R é igual a V dividido por I. Agora, se a gente acompanhar o gráfico, a gente vai ver o que acontece com a inclinação dele. Percebe que a inclinação do gráfico está se aproximando do eixo da corrente agora? Vamos dar uma olhadinha lá na equação. O que a gente nota? Que quanto maior for a corrente para uma determinada tensão, é porque menor é a resistência. Ou seja, olha lá, conforme a corrente está aumentando, o que está acontecendo com o valor da resistência? Está diminuindo. Então, eu vou dizer para vocês que nesse segundo gráfico, o valor de R diminui, tudo bem? Essa conclusão para o primeiro gráfico e essa outra conclusão aqui para o segundo gráfico são muito importantes e você vai fazer uma grande diferença para a tua concorrência se você souber fazer essa análise, tudo bem? Então vamos usar tudo isso que a gente aprendeu para resolver mais um exercício, vamos lá. Exercício 2. Dados os gráficos a seguir, assinale aqueles que podem representar resistência ôhmica a uma mesma temperatura. Primeira coisa que a gente precisa para fazer esse exercício é saber bem direitinho quando que eu tenho uma resistência ôhmica. Lembrando que a gente aprendeu que resistência ôhmica é aquela resistência elétrica que permanece constante, tudo bem? Bom, eu quero que você cuide muito para não cair em pegadinhas. A primeira coisa que a gente vai olhar é o que a gente tem no eixo de cada gráfico. Então vamos começar lá com o item 01. No item 01 eu tenho tensão por corrente. E aí a gente tem ali, olha só, é uma reta crescente, lembrando que a gente sabe que V
é igual a R vezes I. E a situação onde eu tenho resistência elétrica constante quer dizer para a gente que quando a tensão dobra, a corrente dobra, quando a tensão triplica, a corrente triplica e assim por diante. E esse caso é o caso onde o comportamento deles é linear, ou seja, é quando eu tenho um gráfico que compara essas duas grandezas através de uma reta crescente, tudo bem? Que é exatamente o que a gente tem lá no item 1. Então já vamos anotar aqui do lado 0,1, porque é uma questão somatória e depois no gabarito a gente tem que marcar a soma dos itens corretos, tudo bem? Item 0,1 então, verdadeiro. Item 0,2, de novo, primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no que eu tenho nos eixos tensão e eu tenho resistência no eixo horizontal. E você observa o que nesse gráfico? Olha só, que para uma mesma tensão, os valores de resistência estão mudando. Então ele não é um resistor ômico, por isso o item 2 está falso e eu não vou anotar ali do lado porque é uma questão somatória e a gente só vai somar os itens corretos. Item 0,4. Olha só, no item 0,4 eu tenho no eixo vertical resistência e no horizontal corrente. E o que o gráfico está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte, que por mais que o valor da corrente elétrica esteja variando, a resistência tem sempre o mesmo valor. Então ele é um resistor ômico, é um item verdadeiro para a gente, é um item que a gente vai colocar no nosso somatório, então eu vou anotar aqui do lado 0,4 para vocês. Item 0,8, vamos lá? Eixo vertical é tensão, no eixo horizontal é corrente. E aí, a relação entre tensão e corrente, quando eu tenho um resistor ômico, um resistor de resistência constante, tem que ser para a gente uma reta. Por quê? Porque nesse caso do resistor ômico são grandezas proporcionais. E no gráfico do item 0,8 eu não tenho uma reta. Então eu tenho ali um resistor não ômico. Eu vou colocar para vocês então como item falso. Não entra no nosso somatório. Agora item 16, que é um item bem perigoso. Olha lá, é um gráfico tensão por corrente. É uma reta, como a gente falou. Só que tem um detalhe bem importante que a gente tem que perceber. Em qualquer resistor, seja ele ômico ou não, quanto maior a tensão que eu aplico, maior a corrente. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. E se a gente observar aqui no gráfico, eu vou pegar 2 pontos para você. Ó, eu tenho uma determinada tensão e aqui uma determinada corrente. Então eu vou marcar tensão 1 e corrente 1. Agora, observe o outro ponto. Olha só, eu tenho a tensão do ponto 2... e tenho a corrente do ponto 2. O que a gente nota ali nesse gráfico? Olha só, de 1 para 2 a tensão diminuiu. Só que de 1 para 2 a corrente aumentou. E eu não posso, né? Eu tenho que, além de ser uma reta, quanto maior a tensão que eu aplico, maior a corrente que passa ali. Por isso, o item 16 está falso. E por último, o item 32, onde a gente tem tensão no eixo vertical e tem resistência elétrica no eixo horizontal. O que a gente nota ali no gráfico, gente? Olha só, é que para qualquer valor de tensão eu tenho sempre a mesma resistência elétrica, ou seja, a resistência elétrica é constante, então o item 32 é verdadeiro. Vou anotar para vocês aqui do lado, então, que o item 32 é verdadeiro. E aí, no gabarito a gente tem que colocar a soma dos itens corretos. Vamos lá? 32 mais 4 dá 36, mais 1 dá 37. Então, essa é a resposta que a gente estava buscando nesse exercício, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de eletrodinâmica. Lembre então que é fundamental você saber diferenciar um resistor ômico de um resistor não ômico, tanto matematicamente, vendo se o valor da resistência elétrica permanece constante, como analisando o gráfico, tá certo? Tchau e até a próxima aula.